Irmãos, você percebeu que toda estrofe fala de Bíblia? Você entendeu os hinos da harpa, você tem que ler a Bíblia. Todas elas estão contando história de personagens da Bíblia. E quando você cantar um hino desse, esteja adorando a Deus e ligado. Porque você pode ser batizado com o Espírito Santo ou renovado do Espírito Santo cantando um hino desse. Você se alegra, você sente a presença de Deus. Às vezes, um empecilho ao batismo com o Espírito Santo, às vezes, é que às vezes nós ficamos muito teológico demais, filosófico demais, e para ser batizado com o Espírito Santo tem que ficar todo acriançado diante de Deus. Mesmo que depois você venha a adquirir a maturidade. Eu me lembro que na Deus Amor, lá quando eu acertei lá pequenininho, que eu via dizer sobre isso, eu metia o rosto debaixo todo o banco, Jesus, eu quero, também quero. Os irmãos diziam que era assim antigamente, né, irmão? Você precisa buscar o batismo. Aliás, o pessoal critica a gente, mas está na Bíblia. Paulo chegou, recebeu o Espírito Santo. Não, tem quem foi batizado então, no batismo de João. Orou por ele e foi batizado com o Espírito Santo. Era normal, além da salvação, que uma certa época foi considerada uma segunda bênção. Glórias a Jesus. Sabia? Logo lá no movimento da Rua Azul, eles consideravam o batismo com o Espírito Santo a segunda bênção da graça. Mas nós sabemos que não é, não. É o que nós vamos ver aqui hoje, daqui a pouco. Ela faz parte da graça, mas como nós vamos ver daqui a pouco. Evangelival tira um corinho enquanto nós servimos ao Senhor com dízimo e oferta. Eu não tenho como cantar o outro hino, não. O tempo não permite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino. Eu não lembro qual é o hino da harpa, mas os irmãos conhecem. Pela fé que uma vez me foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. E Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, mesmo de tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia. 1 Timóteo 1, versículo 2. Fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Tinha gente também, irmão, que não recebia o batismo do Espírito Santo por medo. Você lembra da história daquele cidadão que ia chegando na feira do costume? Ele estava pedindo batismo com o Espírito Santo, aí ele vinha no jegue. Quantos aqui sabem onde é a feira do costume? Irmão, volta sabe. Feira do costume. Meu Deus, estamos perdendo a tradição, né? Da história antiga de Salvador. A feira do costume é ali na Baixa Fiscal. Ela até foi renovada agora, toda modernizada. O local onde era foi renovada. Mas era uma feira muito tradicional também, né? Porque antigamente não tinha só, gente, São Joaquim, não. Era São Joaquim, Feira de Sete Portas, Feira de São Joaquim, Feira lá da Paz Sapateiro, que eu me esqueci o nome, que o nome é até idólatra. São Miguel, Feira de Curtume. Antigamente, São Joaquim era água de menino. Antigamente, quando eu ia com minha mãe lá em São Joaquim, a gente tinha que sair, eu ainda pequeno, por trem, passar ali no meio. Ainda alcancei isso. Só não ouviu, mas... Bonde não. Aí não, né, irmão? Daí não. Meu pai pongava em bonde. Mas eu sou novinho, mas pelo menos quando eu estava comprando ali São Joaquim, ainda passava o trem ali ainda. A gente tinha que sair de baixo.
Entendeu? E aí o irmão vinha pedindo para Jesus batizar com o Espírito Santo, e ele vem em cima do jegue, Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza. Quando chegou perto ali da feira do costume, que o Espírito Santo ia tomar ele, Jesus, agora não. Já ouviu falar essa história, irmão? Aí perdeu a bênção. Jesus, agora não. Aí, o azeite já ia descendo. Mano. História verídica, irmão. Tanto é que é verídica que o irmão Walter confirma. Né? Porque tem umas historinhas aí hoje também, que o pessoal conta que ela é multiplicada de maneira que você percebe que ou ela não é verídica, ou já desfiguraram ela muito. Algumas histórias que contam, mas essa é verídica. Amém? Você quer talvez ser batizado com o Espírito Santo, ou se alegrar lendo um livro concentrado, compre o livro História das Assembleias de Deus no Brasil. Lá você vai encontrar a história de uma irmã que não era batizada com o Espírito Santo e tocaram fogo em uma igreja. E ela com aquele zelo, meu Deus, tocando fogo na casa do Senhor. E aí ela começou a apagar aquele fogo. Enquanto ela apagava o fogo, Jesus batizou ela com o fogo do céu. Está lá no livro História das Assembleias de Deus. Irmãos, o que é que diz aí 1 Timóteo 1 e 2? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Poder sentar-se. Repita comigo o tema de hoje. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Irmãos, por sugestão indireta de um irmão em Cristo, eu vou estar abordando sobre alguns atributos de Deus, porque um irmão em Cristo fez um comentário que aquele tema da semana passada era muito profundo. Embora esse irmão em Cristo se esqueça duas coisas. Eu não tenho profundidade para aprofundar mais. Primeiro e segundo, vocês não podem me explorar demais, porque vocês sabem a minha situação qual é, né? Mas nós então resolvemos destrinchar os dons, como hoje nós vamos falar, os atributos, sobre dois atributos comunicáveis de Deus, que nós falamos na semana passada sobre os atributos comunicáveis de Deus, aquele que ele compartilha conosco, e sobre os incomunicáveis, como, por exemplo, a onipotência é um atributo inerente à pessoa só de Deus. A onipotência, a onisciência, a onipresença e a onipotência e outros atributos. Então, repita comigo a introdução. Em termos teológicos, graça e misericórdia são conceitos distintos, mas interligados, relacionados ao amor e ao favor de Deus. A misericórdia é a não aplicação da punição merecida. Irmãos são inteligentes, né? Eu, às vezes, como até uma vírgula aqui para não atrapalhar, mas, irmão. Ou seja, Deus não nos castiga pelo que fizemos de errado. Aí é misericórdia. Misericórdia é quando a gente merece o castigo, você busca a Deus, Deus usa de misericórdia. Amém? Continuemos. Já a graça é a concessão de algo que não merecemos. Como, por exemplo, a salvação. Né? Nós não tínhamos a mínima condição, irmão, porque ninguém tinha condição de salvar, porque a nossa alma, o que vale em nós, não é o corpo. O que vale em nós é o corpo. Na verdade, a gente diz assim, é a nossa alma, porque ela está ligada ao Espírito. Mas o que há de precioso dentro do ser humano é o Espírito. A partícula de Deus que é em nós. Como essa partícula de Deus, que é o Espírito, quando ele soprou, nós temos um pedacinho de Deus em nós. É por isso que um filósofo chamado Edilson Santana, ele diz que cada pessoa que vai para o inferno, pasme. Por isso que Deus não quer que você vá. O pessoal está dizendo que Deus não vai lançar ninguém no inferno, né? Mas um pedacinho de Deus vai para o inferno. Heresia! Irmão. Então a Bíblia mente. Jó disse, na verdade há um espírito no homem. E a inspiração do Todo-Poderoso vai dizer, nós temos nenhum ser na criação tem o que nós temos. Pedacinho de Deus em nós. Porque a alma, não sabe, né? Ela nos comunica com o corpo, mas ela nos comunica também com o espírito.
né? E ela está muito ligada ao cérebro, à alma. Mas ela tá, é com ela que nós nos comunicamos com o nosso espírito e é com o nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus. Todo mundo tem essa partícula. Se alguém morre e não aceita Jesus, vai para o inferno eternamente. Então, se ele, em sentido muito indireto, direto, vai estar lá, não sofrendo nele, mas algo que saiu dele, então por que ele não vai permitir que os rebeldes vão, embora ele não criou para a gente, né? Deus não é um homem, não. Apesar dele ter criado o inferno para o diabo e seus anjos, e os homens vão atrás do diabo, mas ele fez de tudo que se podia fazer para livrar o homem da condenação do inferno, e o homem não. Então ele não é justo. Então, não tínhamos condição de pagar, porque não há dinheiro. Hoje eu estava olhando ali, saiu, hoje não, esses dias tem aparecido lá no celular lá, um meteorito que foi estimado em 100 quartilhões de dólares. Vocês imaginam o que significa isso? 100 quartilhões de dólares? O dólar está quanto hoje? 550 quartilhões de reais. Meu Deus. É dinheiro para eu transformar a história da Bahia toda, né? E eleger quem eu quero aí. O Brasil todo e eleger quem eu quero. Todo. Entendeu? Então, irmão, a salvação vale muitíssimo mais do que esse meteoro. Então, ninguém poderia comprar. É de graça. Só duas coisas podem ser de graça. Que não vale nada. De graça. Ou que vale uma quantia que ninguém pode pagar, que é o caso da salvação. Aí Jesus veio e comprou para nós. Amém? Isso é graça. Isso é graça. Saulo de Tarso perseguia os crentes, batia, dava porrada, mandava dar chicotada, tirava de dentro de casa, da família, humilhava em nome da religião dele. Ele era judeu, ortodoxo, fariseu dos fariseus, como ele disse. Um jovem que queria também, né, ganhar nome. Então ele perseguia os crentes de maneira incrível. Um dia se tornou crente. Repita comigo, isso é graça. Era comum naquele tempo, hoje não, porque o diabo está usando outras táticas, mas naquele tempo nosso, meu irmão, valentões que tentaram, né? Quantos valentões se tornaram presbíteros, pastores, que tentaram acabar com a igreja, entrar e bater e tal, pai, e daqui a pouco aceitaram Jesus. E Deus perdoa, isso é graça. E eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui, irmão. O tempo não vai dar. Surgiu um debate do grupo de pastores que eu fiquei horrorizado. Eu mandei uma mensagem para o pastor presidente, eu acho que ele não viu o vice da convenção, para eles darem uma palavra. Porque um pastor estava dizendo que em uma determinada igreja chegou um irmão, homem com barba, tipo a filha de Gretchen, que hoje chama-se Tami, que hoje se tornou, o estereótipo dele hoje é de homem, não é isso? Chegou um desses lá. Os irmãos estavam até batendo que agora ele aceitou Jesus, o que é que vai acontecer com ele? Num grupo de pastores, deixa como está. Os irmãos estavam debatendo isso, num grupo de pastores. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Ele se arrependeu, aceitou Jesus, nasceu de novo, né? A graça alcançou ele. Todos os pecados foram perdoados. Amém? Se houve verdadeiro e sincero arrependimento, tem que mudar tudo de novo. Porque o que vale, meu Deus do céu. Espero que hoje eu não grave só 5 minutos, né? Para não ficar na carne. Mas, irmãos, é lamentável isso, velho. Os irmãos não sabem o que vai fazer aí num grupo de pastores nesse caso. Se há arrependimento total e mudança total, ele vai ter que tirar tudo. Ele vai ter que tomar todos os hormônios de novo ao contrário. Vai ter que, inclusive, se der para fazer uma cirurgia, é mais fácil essa cirurgia, né? De se tornar feminino de novo, eu acho que é mais fácil. E pronto. Porque o que importa aí, cromossomo, né? É o cromossomo que está lá a marca. E não, né? Os cromossomos. Não como somos. Gostei dessa aí. Amém? Meus irmãos, 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu verdadeiro filho da fé,
Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Aí Romanos 1,7. E a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, que a graça de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Número 1, repita comigo, definindo a graça. Agora eu vou adiantar um pouco, senão o tempo não vai dar, não. Geralmente a gente diz que é graça, favor e merecido. Essa é uma definição, que eu digo assim, ó, a definição simplista, a definição diluída logo de graça é o quê? Graça é favor e merecido. Então, graça é favor e merecido. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça, se os irmãos quiserem, pode abrir. Bom, os irmãos abrir, que é um estudo bíblico. Né? Efésios 2, 8 a 9. Eu mandei colocar, o menino colocar aqui, já dispensado, para não perder tempo de ir lá na Bíblia. Mas depois a gente vai organizar uma pessoa específica para ficar lendo, porque eu gosto de ouvir as pessoas lerem. Até que a gente tem aqui no telão, né? Até que a gente tem aqui. Então, diz, apesar de que eu gosto que os irmãos abram para ler, mas hoje eu vou ter que adiantar, por causa do tempo. Mas assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Favor imerecido. Nós não merecíamos e ele nos salvou. Mas eu ousei trazer uma outra definição de graça. Eu ousei. Não sei se tem outro lugar em algum livro, deve ter. Repita comigo. Graça também é conjunto de benefícios que o homem recebe quando nasce de novo. Porque assim, graça é favor e merecido, recebendo. Mas quando diz assim, nós estamos na graça. Eu estou vivendo a graça. Fulano está cheio de graça. Nós estamos na graça. O que é a graça? Tudo isso é graça. Esse conjunto de benefícios que inclui a salvação. Inclui a salvação. Depois inclui o batismo com o Espírito Santo. Diz aqui, porque a graça de Deus que traz a salvação se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos nesse presente século, sobra, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que vem acompanhando a graça? Salvação. O que mais? Dons espirituais. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Porque um pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Esses são os dons espirituais. Então, quando você aceita Jesus pela graça de graça, vem um pacote complementar para aqueles que... Isso aqui que a gente fala dos dons espirituais de acordo com a teologia pentecostal. De acordo com a teologia cessacionista, não. Que é adotada pela presbiteriana e por algum segmento da Igreja Batista. Então, de acordo com eles, não vem isso tudo aqui, não. Dons espirituais e cura divina, essas coisas não é para hoje, né? Não que os irmãos rejeitem o Espírito Santo. Ele apenas abre mão, digamos assim, né? Eles acham que foi para aqueles tempos, mas para você ter uma ideia de quem está certo ou errado, contra fato não é evidência. Veja a história e o tempo de quem diz que o poder de Deus foi só para aquele tempo e a história e o tempo de quem adotou a outra doutrina. Que vocês vão ver que está evidente que é real. Eu sei que é real. Não é por nada disso aí. É porque eu senti. Eu fui batizado. Eu fui alcançado. E algumas vezes os dons espirituais se manifestam em mim. E eu já vi e vejo se manifestar em nosso meio. Amém? Amém. Embora ultimamente esteja muito raro, por vários motivos. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo, Atos 10, 44 a 46. Como os irmãos não vão ler por causa do tempo, repitam comigo, porque aí que é bom também se encher de Bíblia, que a Bíblia é a palavra. Expulsa todo o mal. E
Enquanto Pedro ainda estava falando essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e glorificavam. Amém, irmãos? Eu estou lendo aqui e pensando, irmãos, isso é raro. O estudo bíblico nas igrejas é raro. Aqui nós estamos relembrando. Eu sei que a gente tem a escola dominical, mas a escola dominical é o seguinte, é uma coisa maravilhosa, mas é um outro, a gente desarma o espírito, né? É uma outra situação em que nós, mas até em culto, em doutrina. Então, vocês viram aqui que é real. Eu estou apenas reafirmando, os irmãos, as nossas doutrinas pentecostais. Amém? Que vocês podem ter num livro do pastor Antônio Neves chamado Verdades Pentecostais. É ótimo que vocês comprem esse livro. Número 2, misericórdia. O que é a misericórdia? A gente falou aqui a semana passada. Sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo, a misericórdia é a anulação do castigo merecido. A gente falou semana passada. Graça, favor é merecido. E misericórdia é quando nós merecemos o castigo e Deus usa de misericórdia. Certo? Letra A. Repita comigo, a misericórdia de Deus alcançou Acabe. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Reis 21. 28 a 29. Mesmo com o tempo, eu vou me sentir melhor vocês abrirem. 1 Reis 21. Nós vamos ver um fato desse aqui de anulação, né? De um castigo merecido, de um cabra que merecia demais da conta. Esse merecia tomar uma surra de biribada de bambu, pelo que ele fez, Acabe, amém? Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso não farei vir este mal nos seus dias, mas dos dias do seu filho farei vir o mal sobre sua casa. Para entender isso aqui, porque é misericórdia, você tem que entender quem foi Acabe, que eu já expliquei aqui, não? Acabe foi um dos piores e terríveis e infelizes reis que Israel já teve. Acabe, além de ser idólatra, porque os outros foram ruins, foram miseráveis, mas além de ser idólatra, ele era dominado por mulher. E mulher do mundo, que ele deixou mulher mundana, idólatra, feiticeira, vir mandar no povo de Deus. Acabe merecia morrer agora. Quando Elias falou a sentença a ele, só que ele era ruim, infeliz, mas não era besta. Irmãos, nós estudamos sobre a graça, né? Que eu falei que é uma coisa incrível. Eu contei aqui uma história daquela mãe que vendia a filha, que eu, nem você, ninguém aqui perdoaria. Mas a graça alcançou ela. Aleluia. A mãe vendia a filha para prostituição, mas a graça alcançou ela. Que coisa extraordinária é a graça, né? Os atributos, mas a misericórdia também é. Porque Acabe, a Bíblia diz, além de todos os males que ele tinha feito, ele tomou Jezabel, filha de, esqueci o nome do cara, rainha dos Sidônios, para vir para a casa de Deus, e não só casou com ela, porque se ele casasse já estava errado, dominando, não, ela esculhambou. É por isso que no Novo Testamento tem uma outra Jezabel que alguém diz que é simbólica, ou uma mulher semelhante a Jezabel, e qualquer mulher, e hoje nós temos visto muitas delas nas redes sociais, qualquer mulher é idólatra, feiticeira, porque a feitiçaria não é só naquele sentido, não. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria, imoral, indecente, que sobe um púlpito nua e que é depravada e que se diz pregadora ou pastora ou dominadora de algo, ela é uma Jezabel. Por isso que aquela Jezabel do Novo Testamento, não chamava Jezabel, porque era semelhante a essa. Olha o que Jezabel fazia aqui. Ela trazia toda a porcaria para o meio do povo de Deus. Por isso Jesus disse: tem um porém contra ti que tolera Jezabel.
Mulher que se diz. Tem muita gente aí que se diz, mas não é. Porque só é quem foi chamado por Deus. Que se diz profetiza, mas não é. Ensinar o meu povo. Pastor, perdeu o cajado. Porque o pastor pode autorizar. Eu posso autorizar alguém, uma irmã decente. Né, Patrícia? Patrícia, dê aqui uma palavra. Posso lhe autorizar? Você lê Bíblia, buscar e tal. Eu posso até lhe autorizar, trazer um estudo bíblico aqui. Mas lá, ela não foi autorizada. Ela já tinha tomado fôlego com uma outra lá. E este cara merecia morrer, mas... Tanto é que Elias, quando profetizou, foi embora. Nem quis ver. Entendeu? Elias, sim, Senhor, não viste que Acabe se humilhou? Para mim, irmão, se Acabe se humilhou, Deus perdoou, quanto mais você que é filho. Quanto mais você que é filho. A humilhação move a mão de Deus. Humilha-te. E Ele vai te ouvir. Amém? Glória a Deus. Repita comigo. A misericórdia de Deus alcançou Manassés. Esse aqui foi miserável também, viu? Acabe, esse aqui ganhou para Acabe. Só não ganhou para Acabe. Acabe teve essa mancha de... Acabe não foi o pior rei de Israel. Esse aqui foi mais miserável do que Acabe. Isabel é chutar, esse não tinha Deus. Será aí tudo dele, né? Segunda Crônica 33, 1 a 10. Leia aí para acompanhar. Os irmãos deveriam ter lápis e papel na mão, marcar, depois remoer, né? Porque de repente chega aqui no fim do ano, faço umas perguntinhas, quem está mais ligado ganha um smartphone. Oi, smartphone não. É um Android. É um da Samsung, até irmão, vou pegar, né? É um da Samsung. Que os irmãos não vão fazer por isso. Segunda Crônica 33, 1 a 10. Olha o que ele fez, esse rei malvado. Rei de Israel, né? Israel que teve um rei tão santo como Davi, né? Agora olha o que Manassés fez. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. O cabra era um bom administrador. Porque Davi foram 40, Saul 40, Salomão 40, ele conseguiu ficar 55 anos no poder. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Balaíns, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército do céu. Imagina, o rei de Israel, do santo Israel, se prostrou diante de todos os exércitos do céu. Esse exército do céu hoje ainda existe, viu? Ele existiu de maneira mascarada na mitologia grega e ele vem sempre prevalecendo na igreja oficial. Aquilo ali é o exército do céu. Nós não podemos adorar anjos, nós não podemos adorar Maria, nós não podemos adorar Miguel. Os exércitos do céu, porque ele muda a roupagem, né? É a mesma coisa, ele muda. Aí vem o quê? Os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Fez também passar, por isso que ele foi pior também, viu, Edvaldo? Fez também passar seus filhos, os filhos dele. Ele fez passar pelo fogo no vale dos filhos de Inom, que era onde tinha uma chama permanente, que depois já no tempo do Novo Testamento se tornou o local onde as pessoas queimavam lixo, né? Então, e que esse fogo ardia sempre, porque sempre estava sendo renovado. Um rei do santo Israel pegou os filhos dele e passou pelo fogo oferecendo ao diabo. Olha o que esse cara fez. E usou de adivinhações. Tudo isso que a gente está falando aqui é pecado, viu, gente? Que hoje em dia está na moda aí, o pessoal relevando todo. Usou de adivinhações e de agouros. Agora é pecado, viu? E de feitiçaria é pecado, ficarão de fora feiticeiro. E tratou com os que tinham espíritos familiares. É o auto-espiritismo. Você vai lá na sessão, aí minha sogra uma vez ficou toda atribulada, o marido morreu, ela foi lá, aí o espírito veio com a voz do marido dela, lá,
Fulano falou comigo. Aquele mesmo espírito lá que veio e levantou Samuel para Saul. Tudo é pecado, alto, baixo espiritismo. A Bíblia condena aqui, ó, espíritos familiares e com os adivinhos, entendeu? E fez o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, e pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, irmão. Ele botou. Quer mais? Ou tá pouco? Da qual tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais farei mover o pé de Israel da terra que determinei a seus pais, contanto que observem o que lhes ordenei em toda a lei, nos estatutos e no juízo, dado por intermédio de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá, que os moradores de Jerusalém, para fazerem pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Se você é desviado da casa do Senhor, afastado, separado, e está aí fora me ouvindo, e você acha que você não pode mais ser crente porque você está fazendo coisa pior, você conhece a palavra, se afastou e está fazendo coisa pior do que quem não conhece a palavra, saiba nesta noite que se você se humilhar, há perdão para você, em Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas Manassés fez isso para fazer pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Mesmo assim, Deus falou: muda, rapaz. Saia dessa situação. Que Deus lindo. Que Deus lindo, irmãos. Que Deus lindo, que Deus lindo, que Deus lindo, que Deus lindo. Se fosse eu e você, que somos pecadores, criação, eu conheço crente hoje em dia, qualquer coisa, não, tem que disciplinar, mas tem que acabar. Eu faço, não. Vê seu irmão pecar, ore pelo seu irmão, não fique não, que você também é pecador, você veio do mundo, você também tem outros pecados, não pode não ser digno de disciplina, nós somos pecadores, nós temos que usar de misericórdia, certo? Você dá disciplina por mim, fica lá até... Aí tem crente, quando ele vê um irmão pecar, ele diz: pai, irmão, sem beber, porque nada, santidade. Tem que falar normal, não fica triste, né? Pela pessoa, pelo escândalo, mas a Bíblia diz: olha tu que cuidas e está em pé também para que não caia. Grande apóstolo Paulo. Letra B, repita comigo: a disciplina de Manassés. Deus disciplina o homem. A gente falou aqui no Hebreus: Deus disciplina aqueles que ele recebe por filho. Deus não disciplina o filho do outro. A Bíblia diz que agora são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Embora, no sentido geral, no mundo, Deus mande algumas coisas para que a humanidade venha para ele. Mas no sentido mesmo de relacionamento, ele disciplina os filhos dele. Então é o filho. Então ele tinha que disciplinar Manassés. Agora Manassés vai passar por uma disciplina corretiva, porque rejeitou a disciplina preventiva. E mesmo ele rejeitando a preventiva e fazendo tudo errado, a Bíblia diz, que a gente leu antes, que Deus falou para ele. E ele nem o povo viu. 2 Crônica 33, 11. Olha o que aconteceu com Manassés. Você quer que aconteça com você? Então bora ler. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais os prenderam Manassés com ganchos. Imagina, parecendo um bicho. E amarraram com cadeias de bronze. Manassés cheio de gancho. O rei de Israel. Que humilhação. O rei de Israel naquele Manassés. Israel, do grande Deus, está cheio de gancho. Todo que humilhação. E o levaram para a Babilônia. Por quê? Por quê? Porque pecou demais diante de Deus. Acabou para Manassés? Acabou para Manassés? Acabou para Manassés. Letra C. Manassés se humilha e alcança. Repita comigo: misericórdia. 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 Para mim, para você, para qualquer juiz aí, acabou para Manassés. Irmão, você sabe que nós estamos estudando aqui à noite? Aqui nessa noite? E tem gente que está abusando da graça. Muitos se afogam na própria graça.
no livro que eu li 2 vezes, vou ler a terceira, Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, um autor norte-americano. Vou ler pela terceira vez porque é fantástico. Maravilhosa Graça. Ele fala sobre a graça, que é uma coisa fantástica. Que eu falei aqui, então a graça já não é graça, mas lá no fim ele fala também sobre essa questão, o abuso da graça. Muitas pessoas estão condenadas porque eles não interpretam direito a graça de Deus e se afogam na imensidão, digamos assim, do mar da graça. Você está mergulhando na graça. E aí você se afoga. Por quê? A mesma coisa é a misericórdia também. Muitos estão lá hoje, irmão, sem perdão porque abusaram da graça e da misericórdia. Ela é um recurso que Deus usa para que a gente não seja condenado, mas nós não podemos brincar com isso. 2 Crônica 33, 12, 13, Manassés se humilha e alcança misericórdia. E ele, angustiado, orou ao seu Deus e se humilhou muito diante dos seus pais. Eu conheço um irmão que vocês também conhecem, mas eu não vou citar nome, conhecido nosso, que eu estou muito triste com a situação dele. Cada vez mais ele está ficando com o coração duro. E ele poderia fazer isso. Talvez não dê tempo para ele. Muitos não deram tempo. Dói nosso coração. Pessoas que serviam conosco, ceando. E é por isso que Satanás vai afastar a Bíblia dele. Porque se ele ler isso na Bíblia, talvez ainda haja solução para ele. É a primeira coisa que Satanás afasta do crente. Camila Barro pregando, ela falou uma coisa interessante, Camila Barro. Se esse livro é apenas um livro qualquer, por que eles querem acabar? Se é um livro qualquer, por que não pode ter na China? Se é um livro qualquer, por que não pode ter na Coreia do Norte? Se é um livro qualquer, por que não pode ter dos países islâmicos? Se é um livro qualquer, porque no filme, o livro ia ali, aquele cara só queria esse livro. Os caras chegavam com um monte de coisa. Eu quero aquele livro. E o cara, né, que representou muito bem, né? Porque você quer o livro, né? É um livro qualquer, não. Aqui é a santa, bendita e inerrante palavra de Deus. Martelo que esmiuça a pedra. E ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou muito diante do Deus de seus pais. Deus não aguenta ver quando você chega e diz, Deus de meus pais. E hoje nós temos um recurso maior, que alguns de vocês aqui, talvez os pais não sejam crentes, né? Eu posso dizer Deus de meus pais, posso dizer Deus de minha avó Brisa, muitas vezes eu disse, Davi falou isso também, mas você tem um recurso maior, você diz assim, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Este recurso é muito maior. Amém? E ele orou ao Senhor. E Deus se mostrou favorável para com ele. E ouviu a sua súplica. E o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era dele. Amém? Glória a Deus. Não chegue ao estado de Manassés. Eu falei aqui também a semana passada quantos filhos de crentes, irmão. Nascido no Evangelho, pai crente, mãe crente, nasceu no Evangelho, abençoado, na barriga santa, e hoje estão pior do que o ímpio. Manassés era filho de crente, ele nasceu lá, digamos assim. Agora, depois de tanto tempo, teve que apanhar, receber gancho, chumbo, ir para a Babilônia, para depois reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso que Deus amava Davi demais. Porque Davi também teve falhas, mas ele nunca deixou de reconhecer que o Senhor era Deus. De pequenininho até a velhice. Na velhice, Salomão na cama, ele olha para Salomão e diz, e tu, pois, meu filho, é o que todos os pais deveriam fazer os filhos. Conhece o Deus de teu pai. Aleluia, glória a Deus. Número 3, repita comigo. 3 boas notícias sobre a misericórdia. Letra A, repita comigo, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Lamentações 3:23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade ao Senhor, amém?
Notícia boa, né? Letra B. A misericórdia de Deus não tem fim. Quero ouvir de novo. A misericórdia de Deus não tem fim. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Letra C, repita comigo, bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Conclusão. Repita comigo. Estudamos acima sobre dois atributos comunicáveis de Deus: graça e misericórdia. O salvo deve ser misericordioso e cheio de graça, como Maria. Como é que os católicos falam? Ave Maria, cheia de graça. Porque ela era realmente cheia de graça. Ela foi uma mulher tão fantástica que quando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das galáxias, do infinito universo, olhou. Isso é fantástico, irmão. Ele precisava nascer em um ventre. Isso é fantástico. Eu aprendi isso com o pastor Cláudio Duarte. E a gente tinha aquela mania de dizer, Maria, até falar de maneira, Maria, não. Ele disse, tanto os evangélicos erram, como os católicos. Os católicos querem adorá-la. E ela não é Deus, ela não pode ser adorada. Então, não pode. Ela está esperando também o dia da ressurreição. Amém? Amém. E os evangélicos dizem que ela foi uma mulher qualquer. Não, ela não foi. Ela não foi uma mulher qualquer. Ela foi a mais santa das mulheres. Não para ser adorada. Foi através dela que nasceu. Isso é fantástico. Deus, ou Deus não é santo perfeitamente. Ou Deus não é todo poderoso. Quando ele escolheu alguém para ele vir como Deus, homem, Deus, homem, homem, Deus, no ventre de alguém, ele olhou para todo mundo e ele encontrou aquela jovem Maria. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo disse que ela, salve cheia de graça. Aleluia. O Senhor é contigo. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu tinha uma tia chamada Tia Letinha. Eu conheci ela quando eu tinha 9 anos de idade. Pequenininha, minha tia, né? Ela ia lá na favela cheia de graça. Mas tinha um bocado de falha. Ela morreu com 90 e tantos anos de idade em cima de uma cama, cheia de graça. Nunca a vi murmurar. Ai, se eu pudesse ser como ela nesse sentido. E muitas vezes nós estamos com uma postura parecendo que estamos cheios do que diz o livro. O livro não usa o termo como que é pesado, de não graça. O livro, a maravilhosa graça, quando ele se refere o contrário da graça, que o prefixo 10 quer dizer não, ele tira o 10 e diz assim, não graça. Muitos cristãos têm uma postura que parece que eles estão cheios de não graça. Vocês estão entendendo isso, né? Mas deveríamos estar, se todos nós estivéssemos cheios de graça. Paulo era cheio de graça. Por isso que pertinho da hora dele morrer, pertinho da hora, preso, passando todo perto de morrer, ele escreveu Filipenses. Vai ler Filipenses, que ele só fala de paz, de felicidade. Está pertinho dele ser decapitado. E ele está falando de graça. Fique de pé e repita comigo, Senhor, de toda a graça, de toda a misericórdia, vem nos encher de graça e misericórdia. Nos enche de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Para que nós possamos também transmitir graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor mandou para nós. Tu sabes que eu comecei esse estudo ontem à tarde e terminei ele hoje à tarde. E que essas palavras, da maneira que vieram aqui, excetuando-se a introdução, foram todas orientadas pelo Senhor. Dando prova que o Senhor se preocupa, o Senhor não se preocupa
O Senhor quer quantidade, mas o Senhor quer quantidade com qualidade. Embora essa igreja seja uma igreja tão pequenininha, embora eu tenha que tomar crentes emprestados de outro lugar, mas a prova que o Senhor é tão misericordioso é que o Senhor traz um cardápio rico para essa quantidade, pois o Senhor supre o teu povo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.